A gente falou muito do Código de Ética do Supremo Tribunal Federal, que é necessário, né, Luísa? Tem ministro que faz evento com advogado, tem ministro que vai em associação, também em resort, com a presença de promotores, por exemplo. Tem ministro que viaja para outro país num jatinho ao lado de um advogado do caso que ele é relator, enfim. E aí o presidente do Supremo Tribunal Federal decidiu o quê? Ética, transparência. O Supremo Tribunal Federal tem que dar um exemplo. Já que a magistratura tem que seguir um código de ética, por que o Supremo Tribunal Federal não segue o código de ética? Mas alguns ministros ficaram ofendidos e pausaram esse debate. Uribe, é verdade que o presidente do STF, o ministro Edson Fachin, ele tem esse desejo, né, de instituir um código de ética, um código de conduta para o STF, desde que ele tomou posse na presidência em setembro deste ano. Mas a gente viu esse debate, né, ser mais divulgado e ganhar tração a partir desses últimos acontecimentos, como esse caso que você citou do ministro Dias Toffoli, né, que viajou em um jatinho com um advogado que atua no Banco Master, que, como a gente trouxe agora há pouco, está sob relatoria do ministro no STF. É bom a gente fazer um parêntese aqui para dizer que Toffoli nega que tenha falado de trabalho, né, com esse advogado durante a viagem e que, no momento da viagem, ele ainda nem havia sido designado ali o relator desse caso. Isso é o que ele tem dito aí a alguns interlocutores e se manteve na relatoria sem nenhum tipo de declaração ali de impedimento ou de suspeição, como a gente viu há pouco nessas investigações que ele mandou fazer. Dito isso, alguns ministros criticam o ministro Edson Fachin pelo timing dessa discussão, justamente em um momento delicado para a corte, não só em relação a essas críticas da sociedade, né, em relação à viagem de Toffoli e também outros casos envolvendo o Banco Master, como a atuação da esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane, também em um escritório que atua nesse caso, mas também durante um momento em que, por exemplo, o Senado discute a questão do rito para impeachment de ministros do STF, né? Então, conforme até me narrou uma fonte, achei essa expressão interessante, uma fonte da cúpula do Supremo me disse, olha, colocar isso em votação agora, levar esse debate adiante neste momento, equivale a jogar o Supremo aos leões, né? Ao expor, né, o Supremo em um momento em que o próprio STF tenta, até por meio desses julgamentos, por exemplo, sobre a tentativa de golpe de Estado, que ainda estão em curso, como a gente mostrou há pouco, mostrar ali que ataques ao STF precisam ser repudiados e tudo mais. Até ministros que defendem as regras, defendem o Código de Conduta de Fachin, entendem que o cenário ideal é dar uma pausa, colocar a bola no chão e não tomar nenhuma decisão no calor dos acontecimentos. Até uma fonte falou, olha, o recesso que vai começar no sábado vai ser salutar nesse sentido, né? Vai vir a calhar para que essa discussão possa entrar em um compasso de espera e possa ser retomada no próximo ano, né? No início ali do ano do judiciário de 2026 e isso possa ser debatido com num momento ali em que a poeira baixar e o STF não esteja tão exposto aí né, a críticas, vamos colocar assim. Agora é difícil, né, Uribe, porque o STF virou um protagonista nessa correlação de força entre os poderes e é difícil imaginar um momento em que o STF não esteja tão exposto, né? Sempre acontecem novos episódios e, enfim, até pela natureza ali da atribuição do STF de muitas vezes declarar a inconstitucionalidade de leis, ser ali um poder capaz de tomar decisões contra-majoritárias, né, para fazer valer a Constituição Federal, isso pode gerar a ingenuidade, talvez, achar que vai haver um momento em que o STF não esteja ali no foco, né, das discussões ou não esteja ali vivendo algum tipo de atrito ou situação, por exemplo, com o Congresso Nacional. Então, a verdade é que não tem tempo bom ou ruim, né, para levar esse tema à apreciação ali dos colegas. Mas o que a gente tem de informação é que se Fachin decidisse hoje submeter esse código de conduta em uma sessão administrativa ali do Supremo para levar esse debate à votação,
ele não teria maioria para aprová-lo. Não porque os ministros entendam que não deve haver uma lei, ninguém marcaria essa posição assim tão enfaticamente, mas porque entendem que há outras normas, né? A própria Lei Orgânica da Magistratura, regras que foram estabelecidas ali pelo Conselho Nacional de Justiça, que já dão conta do recado, né? Que já são capazes de balizar esses comportamentos, mas que Fachin, de fato, quer colocar isso no papel, não prevendo ali nenhum tipo de punição para os ministros que eventualmente descumprirem essas regras. Até porque, até ontem, a ministra do STM, a presidente do Superior Tribunal Militar, ministra Maria Elizabeth Rocha, ela chegou a dizer, né, olha, os crimes estão previstos no Código Penal, né, ali é uma baliza mesmo, né, e não é uma questão, segundo ela, de moralismo barato, é quase um dever cívico submeter os magistrados das Cortes Superiores a esses códigos de conduta que incluem mais transparência na divulgação de remuneração recebida por participação em eventos, uma quarentena ali para ministros do Supremo que saem da corte, que se aposentam, e também regras mais claras até de críticas públicas, né, Uribe Tainá, que críticas públicas em relação a visões jurídicas opostas das suas. Então, para evitar expor o tribunal àqueles bate-bocas que a gente vê e que viralizam, né, e que acabam, na avaliação do ministro Edson Fachin, fragilizando a imagem do tribunal e a unidade institucional que o Supremo quer passar. Muitos atribuem essas críticas internas que Fachin tem recebido à própria falta de articulação política, digamos assim, né, do presidente do STF, que tem um perfil mais técnico, que quer sim buscar a aprovação dos ministros em relação a esse código de conduta, mas não é lá tão habilidoso nesse sentido, né? E se o código de conduta fosse levado à votação e fosse reprovado, certamente Fachin sairia por cima, né? No sentido de, olha, eu fiz a minha parte, levei a votação, não houve uma receptividade ali por parte da maioria dos meus colegas, mas haveria uma crise interna que há dúvida se o presidente do STF está disposto a pagar. Então, a avaliação é essa. Deixa chegar o recesso no sábado, né, que começa o recesso do Judiciário, coloca a bola no chão, retoma essa discussão em 2026, quando provavelmente esses atritos com o Congresso Nacional, envolvendo impeachment de ministros, críticas que já são naturais, aí, habituais, feitas a ministros do STF, e até esses embates que a gente tem visto em relação à cassação de parlamentares, para que isso possa estar mais arrefecido e essa possa ser uma pauta mais palatável ali e possa ter uma aprovação desse código de conduta, que é muito interessante, tem ali questões muito relevantes, ele é necessário na minha avaliação, são pontos ali que são inspirados, né, no código de conduta usado pelo STF alemão, né, pelo Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, que é um exemplo não só para Fachin, mas para vários outros ministros que costumam citar os protocolos desse tribunal como exemplo, e existe essa dificuldade hoje disso ir adiante, porque há uma avaliação de que isso expõe, né, negativamente a imagem do Supremo, e é preciso, então, deixar a poeira baixar e concluir isso, né? Isso não é a minha avaliação, é a avaliação dos ministros do Supremo, concluir essa discussão em um momento aí em que o STF não esteja tão exposto à crítica pública.